Nós vamos dar sequência a uma pequena série de 2 sermões que estamos ministrando sobre o tema da contribuição. Domingo passado, nós estivemos considerando o capítulo 8 desta segunda carta, e eu fiquei surpreso que em 3 dias a mensagem já tem mais de 1000 visualizações, mostrando o impacto e o efeito da palavra de Deus. E hoje nós vamos considerar o capítulo 9, continuando assim a tratar desse assunto, esperando em Deus que o Espírito Santo de Deus, que inspirou essa palavra, possa falar ao nosso coração de uma forma toda especial. Então, 2 Coríntios, capítulo 9, palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito neste particular não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados, para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontre desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós quanto a esta confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Amém? Vamos orar ao Senhor e vamos pedir ao Senhor que nos ajude, nos oriente, nos abra a porta à palavra nesta manhã e fale o nosso coração. Pai querido, louvado e engrandecido seja o teu nome. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, por tudo aquilo que o Senhor já falou no nosso coração nessa manhã, através dos cânticos, das orações, e pedimos, ó Deus, que como a tua palavra encontra-se aberta diante de nós, nós queremos pedir que o Senhor fale o nosso coração, que o Senhor nos dê discernimento, iluminação do teu Espírito, para que nós possamos meditar na tua palavra. Fala conosco, Senhor, aquilo que nós precisamos e não pura e simplesmente o que nós queremos ouvir. É assim que eu te oro e desde já te agradeço, hoje e sempre. Amém. Amém. O tema da mensagem
que nós vamos ministrar, fundamentado nesse texto, é a contribuição e sua relação com a lei da semeadura. A contribuição e sua relação com a lei da semeadura. E eu quero começar dizendo para você algo que me marca muito. Há muitos anos atrás, eu li uma história que falou muito no meu coração. Conta-se que uma criança estava andando na rua e, com fome, resolveu pedir comida em uma casa. E chegou em uma casa e pediu comida. A mulher disse que ainda não estava pronta a comida, mas poderia lhe dar um copo de leite. E aquela mulher deu um copo de leite para a criança tomou aquele copo de leite e depois foi embora. Quando Paulo escreveu esse texto, Paulo estava falando sobre contribuição. E a gente viu aqui que o contexto dessa passagem, assim como do capítulo 8, porque na verdade o capítulo 8 e 9 o tema é o mesmo, é aquela situação que o povo de Deus enfrentou, o povo da Judéia, mas não só o povo da Judéia, todo mundo da época, uma situação de fome, de miséria, em virtude de uma fome que havia assolado o mundo na época do imperador Cláudio, que reinou do ano 41 ao ano 54, e também por causa de uma administração incorreta, com boa vontade, mas incorreta da igreja de Jerusalém, quando os membros estavam vendendo os seus bens e distribuindo todos os seus bens, e em uma década a igreja ficou completamente pobre. Por quê? Porque todo mundo foi vendendo os seus bens e distribuindo, e no primeiro momento isso foi extremamente importante, salutar, mas em uma década aquela igreja sofreu. Porque Jerusalém agregou muitos membros que vieram de outras regiões, judeus, helenistas, que vieram para Jerusalém e que foram evangelizados no dia de Pentecostes, no sermão de Pedro, e resolveram ficar em Jerusalém. E a igreja, de uma população de 120 pessoas, pula para 5.000 e mais números. Então, havia necessitados, havia viúvas, haviam órfãos, havia gente precisando de ajuda, e a igreja começa a padecer necessidade. Paulo é enviado para a obra missionária junto com Barnabé pela igreja de Antioquia da Síria, e a igreja de Antioquia da Síria, que era uma igreja, na sua grande maioria, formada de cristãos gentios, tinha judeus, mas tinha gentios na sua maioria, resolve ajudar os pobres da Judéia. E aí colocam Paulo e Barnabé nessa incumbência de ajudar os pobres da Judéia. E Paulo, que no início do seu apostolado havia recebido uma tarefa dos apóstolos, de que ele deveria ir pregar para os gentios, mas não esquecesse dos pobres, ele diz isso lá na carta aos Gálatas. Paulo coloca isso no coração e ele resolve ajudar principalmente os pobres do seu povo, os pobres da Judéia, os judeus que precisavam de ajuda. E Paulo levanta uma oferta entre as igrejas gentílicas, as igrejas da Galácia, da Macedônia, da Acaia, que é o caso aqui da igreja de Corinto, para os cristãos pobres de Jerusalém e da Judéia. A Galácia contribuiu, a Macedônia contribuiu, e a igreja de Corinto, por N motivos, ainda não tinha enviado a sua oferta. Muito embora tenha sido uma das primeiras igrejas que se prontificou para ajudar. Mas, por motivos que não fica muito claro para nós, talvez a questão da relação de Paulo com a igreja, talvez os problemas internos da igreja, a igreja, por mais boa vontade que tinha de ajudar, de participar daquela oferta, ainda não tinha feito. Já tinha se passado um ano, o texto deixa isso muito claro,
e a oferta da igreja dos Coríntios não tinha chegado ainda lá em Jerusalém. E Paulo aproveita essa segunda carta para exortar, aconselhar, instruir a igreja para que a igreja mande a oferta para os cristãos de Jerusalém, para que a igreja cumpra com a sua palavra, para que a igreja mande uma oferta generosa para os cristãos de Jerusalém. A outra coisa é que Paulo está tão interessado nisso não por causa do dinheiro. O problema não era o dinheiro em si, mas o que Paulo tem aqui como fundamento básico é a comunhão da igreja. Os judeus e os gentios não se batiam muito bem. A igreja judaica com a igreja gentílica não ia muito bem os relacionamentos. E Paulo vê nessa oportunidade da igreja gentílica mandar uma oferta generosa para a igreja judaica como um meio que Deus poderia utilizar para promover a comunhão, a koinonia, a unidade da igreja, do povo de Deus. É esse o fundamento teológico de Paulo, e por isso que ele está insistindo tanto nessa oferta dos gentios para a igreja de Jerusalém. Não era só uma questão de suprir uma necessidade financeira, material, era mostrar a unidade da igreja. A igreja do Senhor Jesus, ela é formada de judeus e gentios, um povo só diante do Senhor. E onde é que isso estaria expressado da forma mais linda possível? Quando os gentios ajudassem os judeus. E aí os judeus iriam ver os gentios ajudando e iriam tirar aquele ranço, aquele problema que existia entre os judeus e gentios. E aí, nós já vimos o capítulo 8. No capítulo 8, Paulo começa citando o exemplo dos macedônios, que eram pobres, mas na sua profunda pobreza, eles contribuíram com generosidade, superabundou em generosidade para com os cristãos pobres da Judéia. Os irmãos da Macedônia, a igreja de Filipos, a igreja de Tessalônica, de Bereia, apesar de serem pobres, eles pediram a Paulo, eles rogaram a Paulo o privilégio de participar daquela campanha, daquela oferta que estava sendo enviada para Jerusalém. E Paulo cita o exemplo deles para os coríntios. Olha, os macedônios que são pobres, não são como vocês são ricos. Corinto era uma cidade portuária, tinha 2 portos, riquíssima, marinheiro do mundo inteiro, gente rica naquela cidade. E Paulo diz assim, os pobres já contribuíram, falta vocês. Depois que ele exorta os coríntios, ele vai dizer, e eu vou mandar uma comissão com Tito e alguns irmãos que foram eleitos pelas igrejas, gente de confiança, para cuidar dessa oferta. Porque Paulo não queria dar brecha para que ninguém falasse mal dele, que ele estava pegando dinheiro da igreja, que ele estava roubando a igreja, que ele estava botando dinheiro no bolso. Então Paulo diz, eu não quero pegar nesse dinheiro, uma comissão eleita pelas igrejas é quem vai cuidar dessa oferta. Isso foi o capítulo 8. Quando a gente chega no capítulo 9, Paulo está tratando do mesmo assunto. E isso intriga os estudiosos, porque eles perguntam assim, o que tem a ver o capítulo 8 e o 9? Por que Paulo continua falando sobre o mesmo assunto? E isso levou alguns estudiosos a dizerem que nós temos aqui 2 bilhetes de Paulo. Capítulo 8 seria um bilhete que ele mandou para a igreja de Corinto, capítulo 9 seria outro bilhete que ele mandou. Ou seja, que esses capítulos, eles não têm relação entre si, mas que foram mandados em ocasiões diferentes. Essa é uma teoria para justificar por que os 2 capítulos tratam do mesmo assunto. Os estudiosos reformados, a grande maioria dos comentaristas, entendem que essa teoria não está correta, porque não existem manuscritos que tratam sobre isso, e os manuscritos que temos da carta aos Coríntios, todos eles estão dentro desse formato aqui que nós temos, capítulo 8 e capítulo 9 de 2 Coríntios, junto, sem nenhum problema. Ou seja, há uma relação aqui, há uma continuidade. Você sabe muito bem que a divisão entre capítulos e versículos é muito recente. Quando Paulo escreveu, ele não dividiu em capítulos e versículos.
capítulos e versículos é algo da Idade Média para cá. Mas há uma relação aqui. Há diferenças e há uma relação muito grande entre esses dois capítulos. Então, eu vou seguir a linha de que os dois capítulos faziam parte da carta e que tem a sua importância e que há uma relação, muito embora exista diferenças significativas. O que é que Paulo está fazendo aqui no capítulo 9? Trocando em miúdos. No capítulo 8 ele mostrou o exemplo, ele exortou a igreja e ele falou da comissão. No capítulo 9, ele continua falando sobre o assunto e agora ele vai falar sobre dois pontos fundamentais nessa questão da contribuição. Primeiro, que quando se trata de contribuição é preciso haver uma preparação prévia. Nós precisamos preparar de antemão a oferta. É preciso haver um preparo, é preciso haver um trabalho, é preciso que nós paremos um pouco, refletimos sobre aquela situação e vamos projetar a nossa oferta. É isso que Paulo vai tratar aqui, do verso 1 até o verso 5. E depois, Paulo vai falar que quando nós contribuímos de forma generosa, que é o outro ponto aqui, se no capítulo 8 ele fala de gratidão, no capítulo 9 ele fala de generosidade. E ele diz que quando nós contribuímos de forma generosa, essa contribuição, ela abençoa aquela pessoa para a qual nós estamos contribuindo, ela abençoa a obra de Deus, ela nos abençoa, porque ele vai dizer que a nossa oferta é como uma semente que nós estamos semeando, então quanto mais eu semeio, mais eu colho, e ela glorifica a Deus. São esses três pontos que Paulo vai tratar agora, do verso 6 ao verso 15. Ele vai dizer, quando você contribui, quando você se prepara para fazer a sua oferta, a sua contribuição, você é abençoado, você abençoa outro e você faz com que o nome de Deus seja glorificado, que graças sejam dadas a Deus, que o nome de Deus seja glorificado, que o nome de Deus seja exaltado entre os gentios, além de promover a unidade, o bem da igreja e do povo do Senhor. Então aqui está um resumo desse capítulo. Paulo vai falar sobre essa preparação e Paulo vai falar sobre o resultado da nossa oferta quando ela é feita com generosidade. Com generosidade. Não com avareza, como ele vai dizer aqui. Não com mesquinhez, com tristeza, forçado. Mas quando nós ofertamos com generosidade, de coração, com alegria, sabendo o que nós estamos fazendo, de forma honesta, sincera, com planejamento. Não é que você vá se prejudicar, eu vou pegar o leite dos meus filhos e vou doar, nada disso. Ele já falou isso no capítulo 8, de que nós precisamos agir com sabedoria. Não é para que eu abençoe o outro e eu fique na pobreza. Aí você só trocou a pobreza. Não, é com sabedoria. Mas quando eu ajo contribuindo, Deus não fica devendo nada a ninguém. Deus nos abençoa, Deus nos recompensa. É a lei da semeadura. E com isso em mente, meus irmãos, eu gostaria que nós pudéssemos olhar para esse texto, ler e extrair desse texto aquilo que serve de lição para nós. Como eu disse, aqui não está tratando, aqui não é uma teologia, vamos dizer assim, completa da contribuição. O método de contribuição da nossa igreja é dízimos e ofertas. Aqui não está tratando de dízimo, aqui está tratando de uma oferta específica, de uma situação específica. Mas os princípios que Paulo coloca aqui, no capítulo 8 e capítulo 9, servem para as contribuições que são feitas com dízimos, com ofertas regulares na casa do Senhor. São princípios, são normas e mandamentos do Senhor, com base para nós olharmos e dizer assim, eu vou me espelhar nisso aqui para que eu possa contribuir na casa do Senhor. Então, vamos olhar para o texto, e como diz o texto do boletim de hoje, né?
o pastor ele tem uma tarefa quando ele lê um texto. Ele tem que responder duas perguntas: o que o texto disse para os ouvintes originais e o que o texto diz para a igreja de hoje. Então, recomendo até você ler o texto do boletim e meditar, porque ele fala sobre pregação e é aquilo que nós devemos fazer. Então, vamos começar aí. Olha como é que Paulo começa. Capítulo 9. Não é simples, não é fácil. Esse capítulo é extremamente difícil, por isso que os estudiosos debatem muito sobre ele. Olha como é que ele começa. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos. A polêmica começa aqui. Por quê? Se você prestar atenção, desde o capítulo 8, Paulo vem usando vários nomes para descrever essa oferta que está sendo levantada para a igreja de Jerusalém, para os pobres de Jerusalém. Ele fala de graça, de contribuição, de uma série de coisas. E aqui ele usa a palavra assistência em favor dos santos. Ao serviço, a assistência, a diaconia em favor dos santos. Só que a questão é que Paulo está dizendo assim: quanto a essa assistência, a esse serviço, a essa obra que nós estamos fazendo em favor dos santos de Jerusalém, é desnecessário escrever-vos. Como assim, Paulo? Você está dizendo que é desnecessário se você está escrevendo 2 capítulos sobre isso? Você não está sendo contraditório? Você acabou de escrever o capítulo 8, vai escrever o capítulo 9 e começa dizendo: quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos. O que será que Paulo quer dizer aqui? A primeira coisa que chama a nossa atenção é que o que Paulo pode estar dizendo aqui é que é desnecessário escrever acerca da motivação dessa coleta. Por quê? Porque desde a primeira carta, capítulo 16, versos 1 a 4, Paulo já vinha falando sobre isso, e a própria igreja de Corinto já tinha se prontificado em participar dessa oferta. Ou seja, a igreja já tinha se colocado à disposição para ofertar. Então Paulo está dizendo: olha, quanto à oferta, quanto à motivação da oferta, quanto a esse trabalho, essa assistência, é desnecessário eu falar. Vocês já sabem, vocês já conhecem, vocês já se prontificaram a ajudar. E veja o que é que ele diz no verso 2: porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. O que é que Paulo está dizendo? Meus irmãos, eu reconheço a boa vontade de vocês, a presteza de vocês, eu me glorio de vocês para as igrejas da Macedônia. Paulo tinha dito para os macedônios lá, e veja o que está acontecendo aqui. Paulo chegou na Macedônia e disse: meus irmãos, os crentes lá da Acaia, da igreja de Corinto, eles já se prontificaram em ajudar, em participar desse serviço, dessa assistência aos santos. E é uma bênção. E Paulo está feliz. Paulo elogia a igreja de Corinto para os irmãos lá da Macedônia. Aí os irmãos da Macedônia, movidos pelo exemplo dos coríntios, se juntaram, mesmo sendo pobres, levantaram a oferta e contribuíram. Então Paulo disse: olha, quanto à questão de contribuir, eu reconheço a boa vontade de vocês, a presteza de vocês. Inclusive eu elogiei vocês lá para os macedônios, porque vocês foram os primeiros a se prontificar para contribuir. Então não precisa eu estar falando sobre a oferta, explicando a oferta, os motivos da oferta, o contexto da oferta. É desnecessário eu fazer isso. Ora, quanto à assistência a favor dos santos,
é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Paulo disse: eu elogiei vocês, eu falei sobre vocês, eu sei da presteza de vocês, da boa vontade de vocês, quanto a esta oferta. Eu não sei se você prestou atenção uma coisa aqui. No capítulo 8, Paulo elogia os macedônios para os coríntios. No capítulo 9, Paulo está dizendo que já tinha falado dos coríntios para os macedônios. Paulo está colocando uma igreja contra a outra? Paulo está querendo gerar uma disputa? Paulo está usando aqui de estratégia humana uma competição entre as igrejas? Não, não é isso. Por favor, não veja por esse lado. O que está acontecendo aqui é que Paulo, como apóstolo de Jesus Cristo, e como pastor daquelas igrejas, Paulo, quando fala das igrejas uma para a outra, Paulo elogia. Paulo não fala mal. Paulo não falou mal da igreja de Corinto para os macedônios, nem falou mal dos macedônios para a igreja de Corinto. E aqui, meus irmãos, vamos abrir um parênteses. Por favor, não fale mal da sua igreja. Não fale mal da sua comunidade. Se você fala mal da sua comunidade, meu irmão, o que você está fazendo nela? Se a sua igreja não presta, se o seu pastor não presta, se a sua comunidade não presta, o que você está fazendo nela? Se você for falar para outra pessoa, fale de bem, elogie a sua comunidade. E numa assembleia, numa reunião, num departamento da igreja, aí você levanta as questões. Roupa suja se lava em casa, mas lá fora, fale bem, elogie sua igreja, sua comunidade, seu pastor. Às vezes a gente diz assim: ah, pastor, minha família não quer saber da igreja, ore pelos meus filhos, porque estão todos afastados da igreja. E quem afastou foi você, falando mal da igreja, falando mal do pastor, falando mal dos presbíteros, falando mal da SAF, da UPH, da junta diaconal. Você, com a sua boca, falando mal, você expulsou essas pessoas da igreja. Foi você mesmo. Então elogie, fale bem. Paulo falou bem dos macedônios para os coríntios e dos coríntios para o macedônio. Agora, veja o que é que Paulo vai dizer. Olha, irmãos, eu não preciso falar sobre essa oferta para vocês, porque vocês, de boa vontade, já se colocaram à disposição e eu já elogiei vocês para os macedônios. Contudo, vamos chegar aqui à preocupação de Paulo. Por que que, mesmo não sendo necessário escrever, ele está escrevendo? Mesmo não havendo a necessidade de Paulo estar tocando nessa tecla, para levar os irmãos a contribuírem, ele vai tocar, ele vai falar, porque o seu coração está preocupado com aquela igreja, é preocupação. Contudo, enviei irmãos, para que o nosso louvor a vosso respeito, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados, para que, caso alguns macedônios forem comigo, e vos encontre desapercebidos, não fiquem nós envergonhados, para não dizer vós quanto a esta confiança. Você consegue perceber aqui que a preocupação de Paulo não é o dinheiro? Você consegue perceber aqui que Paulo está falando como um pastor que se preocupa com a igreja, com o nome da igreja, com a reputação da igreja, com o bem-estar da igreja. Irmãos, se você viu as mensagens anteriores, você vai ver que Paulo estava com um problema na igreja de Corinto. Foi a igreja que mais fez ele sofrer. E quando chega no capítulo 10, ele muda o tom, a ponto dos estudiosos acharem que é outra carta, ou a carta severa. Paulo teve dificuldade com a igreja de Corinto.
Mas Paulo se preocupa com a reputação, com o nome, com o bem-estar daquela igreja. Então ele diz: eu não tinha necessidade de escrever a vocês sobre essa oferta. Eu sei da presteza de vocês, da boa vontade de vocês. Contudo, pelo fato de eu ter elogiado vocês para os macedônios, e os macedônios já têm enviado a oferta, e já se passou 1 ano e vocês não enviaram ainda, muito embora alguns comentaristas entendam que essa expressão não necessariamente significa 1 ano, mas Paulo poderia estar fazendo referência ao ano que passou, mas a gente não sabe qual era o mês que ele estava fazendo a referência. Mas muitos entendem que já havia passado 1 ano e a igreja não tinha contribuído. E Paulo disse: então, eu estou enviando aí alguns irmãos, eu estou mandando alguns irmãos, para que o louvor que eu fiz a respeito de vocês não seja desmentido. Eu não quero ser envergonhado para não dizer vocês, porque eu elogiei vocês na Macedônia, eu falei sobre vocês, e eu não quero ficar como mentiroso a respeito de vocês, a fim de que, como vem dizendo, estivesse preparado. Eu disse para os irmãos que vocês estavam preparados, que vocês já estavam levantando a oferta, e de repente, se alguns macedônios forem comigo aí e encontrar vocês desapercebidos, eu vou ficar envergonhado para não dizer vocês. Ou seja, Paulo está preocupado com a igreja. Irmãos, não é necessário escrever, mas eu estou escrevendo e estou enviando alguns irmãos para que vocês, que já se prontificaram, que já tiveram a boa vontade, vocês se preparem, arrecadem essa oferta. E o preparo está lá no capítulo 16, verso 1 a 4 da primeira carta. No primeiro dia da semana, cada um de vocês tome de parte aquilo que vocês puderem e contribuam para que não haja oferta quando eu for. Vocês devem se preparar antecipadamente para essa oferta. Não pode ser algo assim, na hora, de sopetão. Não, tem que ser com um preparo prévio. E aí, se eu for aí e os macedônios for comigo, imagina os macedônios chegando com Paulo lá em Corinto. E aí, quando a oferta for levantada, como os irmãos não se prepararam antes, é uma oferta bem pequenininha, menor do que a dos pobres da Macedônia. O que os macedônios vão dizer? Paulo elogiou a igreja de Corinto, vê a oferta deles aí, ó, uma oferta michuruca, porque nós somos seres humanos, crente é ser humano, e é claro que se os irmãos da Macedônia vissem que a oferta de Corinto foi menor do que a deles, sendo uma igreja rica, sendo uma igreja próspera, sendo uma cidade rica, aqueles irmãos iriam dizer: olha aqui que coisa feia. E Paulo está preocupado com isso. Mas não só com isso. Olha o que ele vai dizer. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós, que fosse na frente. Quem são os irmãos? Tito e os 2 que foram eleitos, que ele falou no capítulo 8. Eu julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Eu confesso aos irmãos que eu quebrei a cabeça para entender isso aqui. Li as versões diferentes, li os comentários e procurando entender o que Paulo está dizendo aqui. O que ele quer dizer quando ele diz para aquela igreja: eu fiz isso, eu não precisava escrever, mas eu estou escrevendo e eu estou mandando os irmãos aí, uma comissão na frente, antes de eu ir com os macedônios, antes de eu chegar, eu estou mandando uma comissão para preparar com vocês essa oferta, para que haja um preparo, para que a oferta de vocês seja uma expressão de generosidade e não de avareza. O que é avareza? Amor ao dinheiro. O que Paulo está querendo dizer aqui?
Imagine os macedônios, pobres, gente simples, gente humilde. Capítulo 8. Na sua profunda pobreza, eles superabundaram em generosidade. Eles deram acima das suas forças. Aí imagine agora, lá na igreja de Corinto, Paulo chega com os macedônios, vai recolher a oferta. E aí, quando recolhe a oferta, vamos dizer que deu a metade dos macedônios, ou menos da metade. O que os coríntios estariam transmitindo para os demais irmãos, inclusive da Judeia? Iria dar um problema na Judeia. Que aquela oferta que eles deram não é expressão de generosidade, não foi dada com alegria, não foi dada de coração, foi algo forçado, foi algo assim de supetão, e revela a avareza do coração deles. Porque afinal de contas, uma igreja riquíssima, uma igreja próspera, uma igreja formada por membros ilustres, a oferta mesquinha. Mesquinha. Então Paulo, com muito tato, com muito jeito, porque quando você fala de oferta, você está falando numa coisa muito sensível, você está falando no bolso da pessoa, que é o último órgão do corpo humano a se converter, é o bolso. Então, quando você fala em dinheiro, você tem que ter muito tato. Paulo está dizendo assim: meus irmãos, eu estou mandando um grupo para que vocês se preparem antecipadamente, que façam um planejamento, que não seja uma coisa assim na hora, porque aí também vai ter uma desculpa, né? Ah, pastor, não trouxe o cartão, eu não estou preparado, esse mês eu já paguei minhas contas, não sobrou nada. Não, Paulo disse assim: vamos se preparar para a oferta. Você vai se preparar de forma antecipada, você vai separar do que você tem, para que a sua oferta seja expressão de generosidade e não de avareza. Para que quando a oferta seja recolhida, não mostre que aquela igreja amava os bens materiais, o dinheiro, e a reflexão estava exatamente aí. O reflexo da igreja, se a igreja é generosa ou avarenta, o reflexo da sua vida, se você é alguém generoso ou avarento, está no tamanho da oferta que você dá. E não tem desculpa, porque você pode se preparar antecipadamente para a oferta, porque você se prepara para tudo nessa vida. Quando você quer comprar um carro, você se prepara muitas vezes 1 ano para comprar o carro. Quando você quer comprar a sua casa, você se prepara. Quando você quer fazer um investimento, você se prepara, você calcula, você faz tudo, mas quando é oferta, você dá de qualquer jeito. Dá migalhas. E por que dá migalhas? Porque reflete um coração avarento e também falta de planejamento, de preparo, de dizer assim: eu preciso contribuir com a casa de Deus, e esse ano eu vou contribuir com quanto? Eu vou me preparar, eu vou fazer aqui um planejamento financeiro, e que eu vou tirar uma parte dos meus recursos para ajudar a pessoas, a obra de Deus, a casa de Deus. Cuidado, meu querido irmão, porque quando você coloca aqui no gasofilaço a sua oferta, ou quando você deposita na conta, está revelando o seu coração. Se você é avarento, se você é generoso, se você contribui com alegria, se você contribui com tristeza, ou por necessidade, como ele vai dizer aqui. Lembra da história das 3 notinhas? Eu acho que as visualizações da mensagem foi mais por causa das notas, da história das notas. Qual é a nota maior que você já colocou no gasofilácio? Ou você só coloca a notinha de R$2, revelando que você é um avarento de carteirinha? De carteirinha. Paulo está dizendo: igreja de Corinto, eu não tinha necessidade de escrever para vocês sobre isso, mas eu estou escrevendo para que vocês não sejam envergonhados. Eu estou escrevendo para que vocês se preparem. Eu estou escrevendo para que vocês não mostrem que vocês são avarentos para os pobres da Macedônia,
para os pobres de Jerusalém, para as pessoas lá fora. Oh, meus irmãos, como eu disse, é na hora da oferta que a gente sabe se você é avarento ou não. Gente simples, gente pobre, gente humilde, está contribuindo, está fazendo, está doando, está investindo. E gente rica, gente que tem condições, gente que tem dinheiro guardado, que tem dinheiro investido, que tem condições de dizer assim: eu posso cobrir isso aqui, eu posso ajudar isso aqui, eu posso ajudar esse jovem, eu posso ajudar essa pessoa, eu posso pagar esse exame dessa pessoa. Não faz porque é avarento, ama o dinheiro. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro, não o dinheiro em si, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. De todos os males. Paulo elogiou a igreja e Paulo está preocupado. Paulo está dizendo assim: irmãos, eu estou preocupado se os irmãos chegarem aí e a oferta de vocês for sinônimo de avareza e não de generosidade. Como ele falou do preparo, e ele está falando dessa generosidade, ele agora vai continuar o assunto, e há uma ligação entre o verso 5 e o verso 6. Pode não parecer que há, mas há uma ligação muito íntima entre o verso 5 e 6. Porque olha como é que diz o verso 5: portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. E isto afirmo. Ou seja, ele não está exortando os irmãos a contribuir com generosidade, com abundância, de coração, a dar o melhor que tem, e para isso se preparar antecipadamente, para não ser migalha, para não ser uma merreca, não ser algo de qualquer jeito. Então ele diz: faça com generosidade, se prepare para você fazer. Me faz lembrar aqui, permita-me uma ilustração que eu ouvi há muitos anos atrás do pastor Jeremias Pereira, onde ele disse que muitas vezes nós não ofertamos da forma devida na igreja porque não se prepara. E ele disse que todos os anos, quando ele vai fazer o orçamento da casa dele, ele diz: eu vou me preparar aqui para ofertar na casa de Deus esse ano, eu tenho que ofertar mais do que eu ofertei ano passado. E ele se prepara antecipadamente, ele faz um planejamento. Isso aqui é o meu dízimo, isso aqui vai ser minha oferta, se tiver a campanha tal eu vou contribuir com isso aqui, eu vou investir na obra de Deus, eu vou ajudar uma pessoa, eu vou fazer isso. Ele se preparou. Você não fez o orçamento? No seu orçamento tem que estar o seu dízimo, a sua oferta, a sua contribuição para ajudar alguém. Por quê? Porque quando Deus nos dá riquezas, quando Deus nos dá bens, a gente vai ver agora, Deus não dá só para nós, Deus dá para o outro. E o que é bonito é que Paulo vai mostrar agora que quanto mais você semear, mais Deus vai lhe dar. Agora, Deus vai lhe dar para quê? Para você enriquecer mais? Para você ficar orgulhoso? Para que será que Deus vai lhe dar mais? Olha como é que diz o texto. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, sem generosidade, sem abundância, sem planejamento, sem coração, e isto afirmo, aquele que semeia pouco, também pouco ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Paulo usa um ditado popular, algo da sabedoria popular, mas que está fundamentado em muitos textos da Bíblia. Paulo vai falar aqui de uma lei da agricultura que é clara aos nossos olhos. Se você semeia pouco, você colhe pouco. Se você semeia muito, você vai colher muito. Isso é natural. Veja o que Paulo vai fazer. Paulo está dizendo: igreja de Corinto, vocês devem contribuir com generosidade, como expressão de generosidade.
Ah, mas como eu vou contribuir? Planeje. Planeje, você sabe planejar. Você sabe planejar, você sabe fazer investimento. Então, assim como você planeja as outras coisas, planeje uma oferta generosa. Planeje abençoar alguém de forma generosa. Para que não seja expressão de avareza. Por quê? Porque eu afirmo a vocês que aquele que semeia pouco, vai colher pouco. O que semeia muito, vai colher muito. Isso é claro, evidente. É uma lei, a lei da semeadura. Não precisa colocar legenda. A semente que dá fruto não é aquela que você retém. A semente que dá fruto é aquela que você semeia. É aquela que você semeia. É aquela que, entre aspas, você perde. Porque você vai semear, ela vai morrer, mas ela vai dar frutos. Sabe qual é o nosso problema, irmão? Por favor, não fique com raiva de mim não. E se ficar também não estou nem aí, eu já estou acostumado. Sabe qual é o nosso problema? É porque a gente acha que se nós tirarmos alguma coisa do nosso bolso para abençoar alguém, a gente está perdendo. E principalmente com a mentalidade de hoje, né? De investimento, estabilidade. Eu não posso tirar nada, nem um centavo, porque vai me fazer falta amanhã. Eu não posso ajudar alguém porque eu estou perdendo esse dinheiro aqui. Aí Paulo está dizendo, não. Olha a sua contribuição como uma semente que você vai semear. E dependendo da sua semeadura, você vai colher. Você não está perdendo, não. Você acha que está perdendo. Na hora que eu abençoo alguém, na hora que eu dou meu dízimo, na hora que eu dou minha oferta, na hora que eu contribuo com a obra missionária, na hora que eu invisto na vida de alguém, para mim eu estou perdendo aquele dinheiro. Mas eu não estou perdendo. Eu estou semeando. Semeando. E aquela semente que eu estou semeando, ela vai brotar. Ela vai produzir mais sementes, mais frutos para a glória de Deus. Aí ele diz, e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Olha o que Paulo está dizendo para aquela igreja. Meus irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês para a lei da semeadura. A oferta de vocês é como uma semente que você planta. E se você planta essa oferta pouco, você vai colher pouco. Se você planta muito, você vai colher muito. Você deve plantar com generosidade. E cada um deve contribuir segundo tiver proposto no seu coração. Os estudiosos se perguntam aqui se ele está falando de quantidade ou de qualidade. Ele está falando aqui das duas coisas. Ele está falando aqui de você se prontificar para ajudar e de você contribuir com o seu melhor. Eu coloquei no meu coração que eu vou ajudar a obra de Deus esse ano. Eu coloquei no meu coração que esse ano eu vou ajudar um missionário, que esse ano eu vou ajudar uma pessoa carente, que esse ano eu vou ajudar o meu parente que está passando necessidade. Eu coloquei no meu coração, eu vou tirar uma parte do meu recurso para ajudar. Eu coloquei no meu coração, eu propus no meu coração que esse ano eu vou ser um dizimista fiel, um ofertante na casa de Deus. Eu vou ajudar na casa do Senhor. Então ele diz, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza. Não faça triste não, meu irmão. Meu irmão, se você traz o dízimo aqui na frente, a oferta com tristeza, é melhor que você não venha. Se você está contribuindo com tristeza, não faça isso. Se você está contribuindo porque você está forçado, como algumas igrejas fazem, que obriga as pessoas a ser dizimistas e ofertantes, senão não pode participar, e a pessoa faz porque está sendo forçada, você está errado, meu irmão. Está completamente errado. Está errada a igreja, está errado você.
é voluntário, é como propôs no coração. Ninguém está aqui com a faca, nem com a arma, ninguém está forçando você, é como propôs no coração, não por tristeza ou por necessidade, que é outra polêmica aqui do texto. O que Paulo quer dizer? Contribuir por necessidade. O reverendo Augusto Nicodemos, no seu comentário desse texto, ele diz que necessidade aqui pode ser que esteja fazendo referência àquela pessoa que diz assim, porque nós somos inteligentes, né? Olha, eu estou passando uma prova, uma luta, uma necessidade muito grande, então eu aprendi na igreja que se eu semear eu vou colher, não é o que as igrejas fazem, da teologia da prosperidade, então eu vou contribuir por necessidade. Eu estou em necessidade, eu vou contribuir porque Deus vai me dar 10 vezes mais. Não é a lei da semeadura? Aí Paulo já prevendo isso, disse, meu irmão, não contribua por necessidade não. Não contribua por tristeza nem por necessidade, porque você está passando dificuldade, você quer contribuir para que Deus mude sua sorte. Olha que esperteza, que agiotagem. Fazer negócio com Deus, achando que vai manipular a Deus. Nem por necessidade, mas como? Como é que nós devemos contribuir? Com alegria, porque Deus ama a quem dá com alegria. Ô meu irmão, a sua oferta tem que ser de coração, de forma voluntária, com uma expressão generosa e com alegria, com prazer. Tem um videozinho, um meme aí na internet, os africanos contribuindo com alegria. Depois você olha no YouTube. O irmão vem deixar a oferta aqui no gasofilácio, ele pula, ele dança, ele rodopeia com alegria. Não sei se é essa alegria que Paulo está falando, não, é a alegria do coração. Mas faça com alegria, meu irmão. Não faça constrangido, não faça empurrado, com tristeza, por necessidade, para prestar satisfação. Faça com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Meu querido, Deus conhece o meu e o seu coração. Deus sabe se você está trazendo sua oferta porque você quer mais dinheiro. Deus sabe se você está trazendo a oferta porque quer se apresentar, porque quer que seu nome apareça, porque quer que o pastor saiba. Você sabia que tem gente que às vezes quando dá uma oferta, ele faz questão que o pastor saiba? Olha, diga o pastor que eu ofertei, viu? Meu irmão, não quero saber quanto você ofertou, o que você... Não quero saber. É você e Deus. Ah, pastor, não estou podendo dizimar, não estou podendo ofertar. Meu irmão, fale com Deus, não precisa falar comigo não. É você e Deus. E outra coisa, as suas desculpas dê para Ele, não dê para mim não. Ele sabe se você está falando a verdade. Então ele diz, contribua com alegria. Alegria. Como é que você contribui, meu irmão? Você que é membro da igreja do Pirangi, você contribui com alegria, com generosidade, de forma voluntária. Você contribui com gratidão no seu coração. Puxa, Deus me deu, Deus tem me abençoado e eu tenho que contribuir com alegria na obra do Senhor. Aí Paulo vai dizer outra coisa aqui. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Que texto rico, meu irmão, que texto, dá uma série. Você prestou atenção no que Paulo disse aqui? É porque a nossa versão atualizada é muito erudita, mas se você ler uma linguagem de hoje ou a NVI, vai ficar muito mais claro. O que é que Paulo está dizendo aqui? Deus é aquele que nos abençoa, que nos torna autossuficientes, que nos dá com abundância. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça. Graça aqui, lembra que ele está falando de graça? O que é graça aqui? É a oferta. São os recursos. Deus, na sua infinita graça, Ele nos abençoa, nos dá riqueza, nos dá bens. É Deus. Toda riqueza é de Deus e Deus distribui como Ele quer. É Ele que dá. Então Ele diz, Deus pode.
Se Deus quiser, Deus pode tornar você o homem mais rico do mundo, a mulher mais rica do mundo, porque a riqueza é dele. Ele vai lhe dar sabedoria, inteligência, abrir portas, fechar portas, ele vai fazer o que ele quiser para lhe dar, e ele dá. Então Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo autossuficiência, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Opa, aqui está o ponto. Por que Deus nos abençoa? Por que Deus está lhe dando um bom salário? Por que Deus está lhe dando bens, recursos? Por que Deus está abrindo portas para você? É só para você enriquecer? É só para você trocar de carro, investir mais, comprar mais apartamento? É para você ser o homem mais rico da cidade, ter casa de aluguel, morar no Alphaville? Não. É para que você abunde em toda boa obra. Deus está dizendo assim: meu filho, olha a lógica, meus irmãos, por favor, não sou eu que estou dizendo, olha a lógica. Meu filho, eu estou lhe dando sementes, e você, de forma voluntária, grata, generosa, com alegria, você pega as sementes que Deus dá e você semeia. Semeia para você, semeia para a sua família, semeia para a obra de Deus e vai semeando. Aí Deus vai lhe dando mais sementes. Para quê? Para você reter? Não, para você semear. Quanto mais você está semeando, Deus está vendo seu coração, Deus está vendo que você está fazendo com alegria, com sinceridade, não é moeda de troca, por favor. Não, eu vou dar porque Deus vai me dar 10 vezes mais, 100 vezes. Não, aí você já virou um agiota evangélico, está fora. Mas se você faz de coração, aí Deus diz assim: vou dar mais semente para esse camarada. Vou abençoar. Para quê? Para que ele superabunde em boa obra. Quanto mais você semear de coração, mais Deus vai lhe dar semente para você semear. É isso que Paulo está dizendo. Aí olha como é que ele diz, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, quem é que dá semente ao que semeia? Deus. E pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. É Deus quem dá a semente, é Deus quem multiplica, é Deus quem dá o pão, é Deus quem nos ajuda, é Deus quem abre portas. E quanto mais nós semearmos as sementes, quanto mais nós confiarmos em Deus, de que eu vou semear, e eu estou semeando para a glória dEle, mais Deus pode nos dar semente e pão e alimento, mais Deus nos abençoa. Ele está citando aqui o Salmo 112, verso 9, que fala do homem abençoado por Deus, que o homem abençoado por Deus, ele abençoa. E ele está citando aqui o texto também de Isaías. Então, meu querido irmão, que Deus coloque isso no seu coração. O meu salário, o seu salário, os nossos bens, os nossos recursos, são sementes que Deus nos dá, para que a gente semeie, para o nosso sustento, para o sustento dos necessitados, para a obra de Deus. E quanto mais nós fizermos, aquele que é o dono da semente, que dá a semente, que dá o pão, que dá a saúde, que manda todas as coisas, Ele vai nos dar. E quanto mais você distribuiu, deu aos pobres, fez um investimento na obra de Deus, mais Deus abençoa. Para concluir, versículo 11 ao 15. Enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, os quais oram eles a vosso favor com grande afeto
em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Que coisa maravilhosa, que Paulo agora vai falar do resultado em relação a Deus. Ele falou que nós devemos estar preparados para a oferta. Ele falou que quando nós semeamos, nós vamos colher para nós mesmos, porque o Deus que dá pão, que dá semente, que abençoa, que multiplica, é o Deus que vai nos abençoar. Mas agora ele vai dizer que se Deus está nos enriquecendo em tudo, para que a gente contribua com generosidade, quando a gente contribui, Deus, por nosso intermédio, vai receber ação de graças e vai ser glorificado por aquelas pessoas que nós estamos ajudando. O que Paulo está dizendo? Igreja de Corinto, pensa aí, Deus está dando semente para vocês. E quanto mais vocês investirem, quanto mais vocês semearem, vocês vão colher. E quando vocês enviam essas sementes para abençoar outras pessoas, quando chega lá, esse que recebeu, ele vai dar graças a Deus. Deus vai ficar feliz com isso, porque o nome dele está sendo glorificado por seu intermédio, pela sua oferta, pelo seu trabalho. E eles não só vão dar graças a Deus, olha como é que diz, porque o serviço dessa assistência não só supra a necessidade. Paulo está preocupado com a necessidade, sim, meu irmão. Vai suprir a necessidade. Aquilo que você tem muito e o outro não tem nada. Você deu, supriu a necessidade. Você tem 5 camisas, você tirou uma, deu para o que não tinha nenhum. Ele vai vir para a igreja bonitinho, com uma camisa linda, maravilhosa. Supriu a necessidade do irmão que não tinha uma camisa para vir para a igreja. Aí você deu. Supriu a necessidade, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como na prova dessa ministração glorificam a Deus pela obediência de vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para Ele e para todos. Aquele irmão vai chegar e dizer assim: ô Senhor, muito obrigado por essa camisa. Eu não tinha uma camisa para vir à igreja, eu não tinha um recurso, mas o Senhor usou o irmão fulano para me dar. Glorificado seja o teu nome, exaltado seja o teu nome. Ele está dando graças a Deus, glorificando a Deus e está orando por você. E Deus vai ficar feliz com você. Deus vai ficar feliz com ele, que está dando graças, que está dando glória, e vai ficar feliz com você, porque você foi um instrumento para que outro glorifique o nome de Deus. Não murmure, mas glorifique o nome de Deus. Aí ele diz: enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. O que vai acontecer quando você abençoa alguém? O mais comum é, a menos que a pessoa seja um ingrato de carteirinha, mas quando você abençoa alguém de forma generosa, voluntária, com alegria, quando você abençoa a obra de Deus, aquela pessoa vai orar por você. Você vai ter mais alguém para orar por você. Você vai ter alguém para dizer assim: Senhor, multiplica a sementeira de fulano de tal. O Senhor está vendo que ele é um homem bom, que ela é uma mulher boa, que ajuda na tua obra, que ajuda os pobres, ajuda os familiares. Senhor, faz que a empresa dele prospere. Senhor, abre portas de emprego. Senhor, manda mais cliente para aquela pessoa, porque ele investe na tua obra, Senhor. Ele abençoa a tua obra. E aqui, meus irmãos, deve ser algo que deve nos levar à reflexão. A gente tem que orar para Deus mandar prosperidade para os nossos irmãos. A gente tem uma ideia assim: não, riqueza é coisa do diabo. Não, meu irmão. Se o rico é generoso, é crente, é servo de Deus, contribui, a gente tem que orar para que ele fique mais rico ainda, para que contribua com a obra de Deus. Então vou orar aqui, vamos orar para que Deus mande mais cliente para os nossos irmãos, para que Deus abra mais porta,
para que Deus faça que ele prospere, que ele invista, Deus dê sabedoria para que ele invista muito aí no mercado financeiro e tenha um retorno gigantesco. Agora para quê? Para ficar avarento, soberbo, miserável? Não. Para que ele seja generoso, para que ele abençoe outros, para que ele abençoe a obra de Deus, e quanto mais ele fizer, mais Deus vai ser glorificado, mais pessoas vão orar por ele, e Deus vai abençoar a obra do Senhor. Aí Paulo diz: graças a Deus pelo seu dom inefável. Ele já tinha dito isso no capítulo 8, verso 9. Qual é o dom inefável de Deus? Inefável não é uma palavra assim que está falando de algo que come com arroz, não. Que é inefável. Eu digo, meu Deus, o que é inefável? Graças a Deus pelo seu dom indescritível. Não tem como expressar em palavras. É algo inefável, indescritível. Que dom é esse? Ele falou no capítulo 8, verso 9. É o Deus que deu o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós. Deus tinha o melhor que Ele tinha, Ele deu por mim e você, o seu Filho, para morrer por nós. E Paulo está dizendo, graças a Deus, pelo seu dom, pela sua dádiva, pelo seu presente inefável. A aplicação é, se Deus tinha o único Filho e deu por você, por que você não pode tirar dos seus recursos para investir na obra dele e na vida das pessoas que ele criou, que são seus servos? Paulo está dizendo, é o favor dos santos, é da igreja do Senhor. Meu irmão, se Deus mandou o Filho dele para morrer por você, por que você tem pena de tirar 10% do seu salário para investir na obra de Deus? Se Deus deu o melhor que Ele tinha por você, por que você é tão miserável que não tem coragem de investir na obra do Senhor? Quando você vai dar oferta, é um Deus nos acuda. Ele deu o Filho dele por você. Ele derramou o sangue do Filho dele por você. Nada que eu e você possa fazer nessa vida tira nem fino, chega nem perto do que Deus fez por nós. Paulo está dizendo, graças a Deus pelo seu dom inefável. Graças a Deus. Quando a gente olha para a oferta nessa perspectiva, meu irmão, aí sim, não precisa o pastor estar falando em oferta, não. Não é necessário eu escrever para vocês sobre isso, não. Não é preciso, todo culto o pastor está falando em oferta. Não. Tem igrejas que a gente vai, meus irmãos, que fica claro que a parte mais importante do culto é a oferta, é tirar o dinheiro do povo. O sermão maior é o sermão que é feito para fazer a cabeça do povo para tirar a oferta. E a oferta disso, é a oferta daquilo, é a oferta daquilo outro. Eu não estou falando disso, meu irmão. Eu não estou falando dos malandros, dos pilantras, que quer tirar dinheiro do povo. Mas eu estou falando que se você é crente em Jesus Cristo, se você sabe do dom indescritível, inefável de Deus na sua vida, se você é grato a Deus pelo que Deus fez na sua vida, mandando o Filho dele para morrer por você, seja grato, seja generoso, contribua com alegria, queira que outras pessoas sejam alcançadas por essa graça. Invista. Seja um calvinista de verdade. Porque os calvinistas de hoje é só para discutir e tomar cachaça. Os calvinistas da época dos puritanos, eles usavam preto porque era o tecido mais barato para sobrar dinheiro para investir na obra de Deus. E os puritanos e os calvinistas, bebendo de Calvino, diziam assim, você tem que trabalhar o máximo que puder, para ganhar o máximo que você puder, para investir no reino de Deus o máximo que você puder. Trabalhe, meu irmão, dê duro, invista, não é pecado correr atrás, não é pecado. Trabalhe,
ganhe dinheiro, muito dinheiro. Mas você deve entender que se Deus está lhe abençoando, se Deus está mandando bens para você, não é só para você. É para você abençoar outros. É para você abençoar a obra dele. E não esqueça, tudo vem dele. A semente que produz fruto não é a que a gente retém, é a que a gente semeia. Faça o teste. Você está retendo. Você está segurando. Continue segurando. Você vai prosperar com as suas forças. Agora comece a investir no reino de Deus, com sabedoria, com preparo, sem se prejudicar, sem prejudicar a sua família. Não estou falando aqui de prejudicar-se. Estou falando com sabedoria, com preparo, com planejamento, com generosidade, com alegria, com voluntariedade. Vá semeando. E você vai ver Deus abençoando você mais e mais. Talvez você esteja dizendo assim: pastor, mas o senhor começou uma história no início e esqueceu. Não. Aquela criança chega na porta da casa daquela mulher, pede o alimento e a mulher lhe dá um copo de leite. E aquele leite restaura as forças daquela criança, aquela criança vai embora. Passaram-se muitos anos. Aquela mulher adoeceu, é levada para um hospital, já velhinha, e quando chega ali, ela tem que passar por um procedimento cirúrgico, delicado e muito caro. E ela fica desesperada porque ela não tem dinheiro para pagar aquele procedimento. Mas o médico resolveu fazer o procedimento e a mulher ficou desesperada. E depois, quando ela melhora, ela vai conversar com o médico e diz: doutor, eu quero pagar, mas eu não tenho a mínima condição. Eu quero que o senhor faça aí um jeito para que eu possa pagar essa conta, porque eu não tenho condições de pagar de uma vez e eu preciso ver como é que eu vou pagar, mas eu quero pagar. Aquele médico se dirigiu para a mulher e disse assim: a senhora já me pagou há muitos anos atrás com um copo de leite. Existe uma lei, a lei da semeadura. Você planta, você colhe amanhã, para a glória de Deus. Deus não fica devendo nada a ninguém, nem a mim, nem a você. Tudo é dele, tudo vem dele, e nós devemos devolver para a glória dele. A ele a honra, a ele a glória, pelos séculos dos séculos. Eu espero que a partir de hoje, eu e você, sejamos mais generosos na nossa contribuição. Eu sei o que talvez você está pensando: o pastor está falando isso porque a renda da igreja está caindo. Não, eu estou falando isso para que eu e você sejamos mais crentes, mais gratos, mais comprometidos, mais generosos, mais fiéis ao Senhor. Deus tem lhe dado, Deus tem lhe abençoado, Deus tem feito coisas na sua vida. Seja grato, seja generoso, contribua com a obra do Senhor. Vamos ficar de pé para a gente orar? Presbítero Júlio César, por favor, vem aqui orar por nós.